ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje você terá uma super aula acerca de um dos temas que é muito comum em diversas tradições religiosas, mas que, por causa das tradições judaica e cristã, as pessoas acham que é um tema exclusivo da Bíblia. Eu estou falando acerca do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahweh, a terceira pessoa da Trindade, de acordo com a tradição cristã. Não, isso não é uma novidade e nem teve origem nem no judaísmo, nem no cristianismo. Mas isso remete a tradições anteriores a estas duas religiões. Te peço, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito no canal Verdades Ocultas da Bíblia, e também torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Plano iniciado, tem os ilustres da ordem e os grãos-mestres da ordem, e você terá acesso à minha biblioteca pessoal, além de vídeos exclusivos, estudos exclusivos para cada nível de assinatura. Então, vamos a mais uma aula. A crença em um espírito intermediário entre Deus e o mundo tem sido um tema recorrente em diversas tradições filosóficas e religiosas ao longo da história. Desde os tempos de Tales de Mileto, por volta de 600 a.C., os pensadores gregos mantiveram contato próximo com o Oriente. Os iônios, por exemplo, estabeleceram laços significativos com os persas, o que permitiu uma troca constante de ideias e conceitos filosóficos. Essa interação cultural e intelectual possibilitou a absorção de noções como a existência de entidades intermediárias, presentes em várias tradições orientais, como o zoroastrismo, onde Spenta Mainyu desempenha esse papel, e o hinduísmo, que apresenta divindades auxiliares que mediam a relação entre o divino e o humano. Além disso, a influência dessas crenças se refletiu na filosofia helenística, contribuindo para o desenvolvimento de conceitos como o logos estoico e o nous de Anaxágoras, que serviam como princípios organizadores do cosmos. Um dos casos mais intrigantes dessa interação intelectual é a figura de Pitágoras, que, segundo alguns escritores clássicos, teria sido aluno de Zaratustra, embora houvesse um espaço de séculos entre ambos. Numênio de Apameia, um pensador do período helenístico, afirmava que Pitágoras e Platão se inspiraram na sabedoria ancestral dos magos persas, dos brahmanes indianos, dos sacerdotes egípcios e dos judeus. Posteriormente, Alexandria tornou-se um grande centro cosmopolita do conhecimento, onde o Oriente e o Ocidente intelectual se encontraram. Foi nesse contexto que tanto o judaísmo quanto o cristianismo sofreram influências da cultura helênica. A sabedoria oriental sempre foi altamente considerada em Alexandria, e a influência persa sobre a filosofia grega é perceptível desde o período formativo do pensamento grego. Zaratustra, por exemplo,
introduziu o conceito de um espírito intermediário, semi-independente, que servia como elo entre a divindade suprema e o universo. Esse conceito encontra paralelo na filosofia de Anaxágoras, que postulava o nous ou nous como o princípio regulador entre Deus e o mundo. Platão, em seu famoso diálogo Timeu, descreve o universo como um organismo animado por uma alma do mundo, criada pelo Demiurgo, a divindade suprema. O Antigo Testamento, por sua vez, menciona o espírito de Yahweh, demonstrando como diferentes tradições abordaram a mesma ideia de uma entidade intermediária entre Deus e o cosmos. Filo de Alexandria, um pensador judeu helenista, combinou conceitos gregos e judaicos ao apresentar o Logos como o primogênito de Deus, atuando como vice-regente entre a divindade e o mundo. O Logos, segundo Filo, é o arquétipo do homem, a imagem segundo a qual toda a humanidade foi criada, assim como Spenta Mainyu no zoroastrismo. O Logos é uma força criativa, não uma entidade pessoal, podendo ser visto ora como identificado com Deus, ora como um atributo divino. Este Logos, lembrando, é o Logos no conceito de Filo de Alexandria, e não o Logos do Evangelho segundo escreveu João, que é o próprio Cristo. Mas devemos ressaltar que o conceito do Logos joanino advém de Filo de Alexandria. Os escribas que formularam o Evangelho de João se apropriam da ideia de Filo para formar o seu conceito próprio acerca do Cristo na narrativa do Evangelho de João. Nos textos avésticos do zoroastrismo, Spenta Mainyu e seu oposto Angra Mainyu são descritos como Turrestar, ou seja, aqueles que moldam e esculpem o mundo. Spenta Mainyu é a manifestação da bondade e da ordem cósmica, associado à luz, à verdade e ao crescimento espiritual. Ele representa o espírito criativo e progressista de Ahura Mazda, trabalhando para a sustentação e renovação da criação. Em contraste, Angra Mainyu personifica as forças destrutivas e caóticas que se opõem à harmonia do universo. Os textos avésticos frequentemente retratam Spenta Mainyu como o aliado das divindades benéficas conhecidas como Amesha Spentas, que colaboram na propagação do bem e na proteção da criação divina. Essa ideia encontra eco na filosofia de Filo, que chama o Logos de Tomeus, o escultor, utilizando uma expressão de significado equivalente. Assim como Spenta Mainyu, o Logos é a manifestação da luz divina, mas também carrega uma sombra, pois, como afirma Filo, a criatura pode revelar apenas parte do Criador, ocultando outra. O livro da Sabedoria de Salomão equipara a sabedoria divina ao Logos grego, descrevendo-a como uma essência divina que coexiste com Deus e age como seu agente criador. No mitraísmo, o deus Mitra desempenha a função de mediador entre uma divindade transcendental, inominável, e os seres humanos, sendo responsável por modelar o mundo, tipo um demiurgo. A ideia de um espírito intermediário também permeia todo o Novo Testamento cristão. Numênio de Apameia, no século II, afirmava que Deus conferiu atributos divinos a uma segunda entidade,
que atua no mundo como uma força para o bem. Ele distinguia o Deus Supremo, que opera exclusivamente no plano espiritual, de um tipo de segundo Deus, cuja influência se estende tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo material. Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, argumentava que Deus criou o Logos, ou seja, seu Filho, cujo relacionamento com o Pai assemelha-se à relação entre Ahura Mazda e Spenta Mainyu, em alguns casos também com o próprio Mitra, incorporado à crença zoroastriana. Para Orígenes, o Filho é coeterno e coigual ao Pai, embora seja subordinado a ele. Clemente de Alexandria reforçava essa ideia, descrevendo o Logos como a manifestação da vontade, do poder e da energia de Deus, sendo responsável por introduzir harmonia no universo e guiá-lo como um piloto conduzindo uma embarcação. A teologia cristã, desde o início da patrística, ela vai evoluindo para separar claramente o conceito de Logos, atrelando-o apenas ao Cristo, ao Messias, e dando características próprias ao Espírito Santo, ou Espírito de Deus. Assim como vemos diferentes tradições religiosas e filosóficas ao longo dos séculos elaborarem a ideia de um espírito intermediário, um elo essencial entre o divino e o mundo criado, a doutrina zoroastriana de Spenta Mainyu encontra reflexos e paralelos em conceitos gregos, judaicos e cristãos, revelando uma conexão fascinante entre os diversos sistemas de crenças da antiguidade. Ou seja, o cristianismo e o judaísmo receberam influências de outras tradições acerca do Espírito intermediário ou Espírito Santo. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Lá no canal O Zoroastro, eu também fiz um vídeo sobre Spenta Mainyu. Ficou excelente. Confiram lá. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você, meu caro amigo ateu, agnóstico, não crê em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.